E aí, auditório, vamos continuar aqui para a gente encerrar? Nós já conversamos sobre reflexões sobre o trabalho, nós já falamos sobre princípios do trabalho, a gente conversou também sobre contrato individual de trabalho. O que eu pretendo abordar com vocês agora é sobre alterações nesse contrato de trabalho, alterações ou extinções, e, além disso, a gente encerra com uma fala sobre salário e remuneração. Bora? Então, turma, veja, vocês viram os requisitos para ver a relação empregador-empregado. E como essa relação pode se mudar? Você tendo um contrato de trabalho, para ele se alterar, obedecendo aqueles princípios que a gente já conversou, você precisa ter a mútua aceitação de ambos os lados. Se um dos lados não quiser alterar, principalmente o empregado, e principalmente se for para alteração em prejuízo dele, isto não pode acontecer. Essas alterações podem ser objetivas, seja mudar o local de trabalho, seja a natureza da complexidade desse trabalho, seus horários, mas ela pode ser também subjetiva, quando há uma mudança do empregador. Imagine que a empresa que você trabalha foi comprada por outra, foi incorporada a outra, e aí, por consequência, o seu empregador muda. E essa mudança precisa ser regulada em contrato, um novo contrato de trabalho. Mas aí a gente pode acontecer desse empregado querer sair da empresa. Quando ele pede para sair por sua própria iniciativa, ele tem direito a determinadas coisas. Entre elas, o saldo salarial que ele receberia naquele mês, férias e 13º proporcional. E veja que eu estou falando proporcional, não é integral. A gente sabe que o 13º costuma ser pago ao final do ano, entre novembro e dezembro. Algumas empresas têm uma robustez financeira maior, pagam em junho, mas enfim. O fato é que esse 13º, ele, quando você, empregado, pede para sair, você vai recebê-lo proporcionalmente, assim como o seu terço de férias. E o aviso prévio é sempre uma coisa que merece atenção. Existem duas maneiras de pagar isso, seja por meio do seu trabalho, seja por meio de abrir mão financeiramente daquilo e, vamos dizer assim, entre aspas, pagando o empregador por isso. E quando você pede para sair, você não tem direito ao seguro-desemprego. Outra maneira de distinguir esse contrato de trabalho é a partir da justa causa. E o que é justa causa, Samuel? Justa causa é inquestionavelmente um ato de quebra de confiança entre empregado e empregador. Quando o empregador deixa, por alguma razão, de poder confiar no empregado, seja por inassiduidade, porque lhe falta muito trabalho, porque ele bebeu no trabalho, porque ele fez jogos de azar, tem um rol de coisas que a nossa CLT define e eu mostro para vocês já já. Mas, assim, essa quebra de contrato por justa causa, ela tem tem várias possibilidades, na verdade, de acontecerem, né? Um tema um pouco polêmico, mas dificilmente a contestação ela é tão, vamos dizer assim, aberta, né? Mas aí, veja, qual é os direitos que o empregado tem? Quando o empregador demite sem justa causa, ou seja, ele por alguma razão deseja quebrar aquele contrato de trabalho. Digamos que ele não está mais gostando do serviço prestado para aquele empregado, ou que ele mudou os rumos estratégicos da empresa e aquele serviço não é mais necessário. E aí o que acontece? Saldo salarial, férias 13º, o aviso prévio indenizado ou trabalhado, mesmo jeito do que eu acabei de explicar. E aí entra a indenização da multa de 40% do FGTS acumulado. Ou seja, o empregador paga 40% do FGTS que o empregado teria acumulado dentro do seu fundo garantidor do trabalho lá no INSS. E, além disso, ele tem que fornecer as guias do seguro-desemprego para que o empregado possa dar entrada nisso. E aí existe a demissão com justa causa. E aqui eu trouxe para vocês quais são essas situações em que se prevê elas diretamente. Embriaguez, violação de segredo, abandono de emprego, enfim, há 11 possibilidades. E aí os direitos são o quê? Aviso prévio, igual ao anterior, saldo salarial, férias 13º, chablau. Acabou. Ou seja,
o trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego quando essa situação acontece. Pessoal, sobre isso é importantíssimo dizer que existem muitas minúcias e uma série de casos concretos. Como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, eu estou fazendo um voo panorâmico sobre esse tema, porque uma série de particularidades a gente não vai conseguir adentrar, principalmente nessa discussão à distância, certo? Vamos falar sobre salário e remuneração, que é uma das melhores partes do trabalho. Salário é o quê? Por definição, ele é o retorno pelo serviço prestado. E aí esse retorno é pecuniário, via de regra, e ele tem a ver com o que o empregador e você acordaram como justo para definir a tua contraprestação, o que é que você recebe de retorno. Remuneração, pessoal, não é a mesma coisa que salário. A remuneração é o teu salário mais algumas outras coisas. Os famosos penduricalhos, que infelizmente são menos do que a gente gostaria, né? Mas o fato é que são as vantagens pelo serviço que executamos. Seja um salário família, seja um vale transporte, um auxílio alimentação, a remuneração ela vai englobar mais alguns benefícios. Alguns princípios gerais. Salário irredutível, ele não pode baixar a não ser por convenções trabalhistas. Ele é inalterável e impenhorável. Isso significa dizer que no teu salário ninguém pode mexer. Existem exceções da exceção da exceção, casos de, um exemplo prático aqui, pensão alimentícia, por exemplo, e algumas questões mais relativas a isso. Mas salvo essas raras exceções, o salário é irredutível e ninguém pode mexer. Uma observação interessante é que o empregador, ele paga em média o que o trabalhador recebe, mais de meio trabalhador só dos impostos, né? Aqui eu estou falando não só de INSS, mas contribuições previdenciárias. A gente tem a questão de impostos que são pagos para o Sistema S, e é uma série de outros encargos. Você contrata uma pessoa e paga por quase duas. Esse é o nosso cenário geral do Brasil. E aí, isso onera bastante as relações, mas faz parte desse jogo de forças que eu comentei desde o nosso primeira aula. Isso precisava acontecer para minimizar a disparidade que existe entre essas duas classes, empregado e empregador. Eu queria que vocês lessem, pessoal, essas reflexões aí sobre remuneração e alguns pontos que fazem parte para que o trabalhador, o empregador, escolha a melhor maneira de remunerar seus funcionários. Não vou entrar tanto nesse assunto, porque isso é mais lá para a gestão de pessoas, e o Paulo vai conversar com vocês, provavelmente, sobre isso e muito mais. Aqui é um esquema básico de um contra-cheque, pode ser também conhecido como prestação de contas da empresa ao trabalhador assalariado, demonstração de resultados da pessoa física ou olerite. Existem alguns sinônimos. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um olerite ou contra-cheque, né? Eu mostrei para vocês que a empresa, em geral, paga 75% a mais do que o salário líquido, né? Mas quando a gente está falando do MEI, a coisa muda um pouco de figura. Vamos dizer que você é MEI e você vai contratar uma pessoa ganhando um salário mínimo. Esteja atento no seu planejamento financeiro, porque você não vai gastar só um salário mínimo. Você vai gastar mais 44,19%. Mais precisamente, R$ 461,78. É como se você contratasse uma pessoa e meia. E é por isso que algumas pessoas dizem que o governo é sócio majoritário de todas as empresas do país. É um ditado um pouco maldoso, porque a gente sabe por que isso acontece, né? Pelo menos nós que temos senso crítico, compreendemos que isso é feito para minimizar o impacto que existe, a disparidade entre empregados e empregadores. Mas, gente, sobre essa nossa aula, o que tem que ficar claro para vocês são essas informações gerais, e esse tema é tão importante na nossa vivência, não só em micro e pequenas empresas, mas o nosso exercício cidadão de poder cobrar adequadamente e ter as expectativas adequadas, corretas, para os nossos potenciais empregadores
ou no melhor cenário possível, quando nós formos, ou nós que já somos empregadores, para a gente ser justo e pagar o que deve aos nossos empregados. Gente, obrigado por terem ficado comigo até aqui. Eu vou dar mais orientações a vocês no Google Sala de Aula sobre quais são as minhas expectativas para a atividade que vai coroar e encerrar essa nossa discussão sobre leis trabalhistas. Já falei umas 2 vezes, vou repetir a terceira. Dúvidas, meu WhatsApp, o Google Sala de Aula, estamos aqui para isso, porque esse tema é muito interessante e ele deixa a nossa cabeça empolvorosa sobre coisas. Mas e aquela situação? Mas eu trabalhei não sei onde e não recebi isso. Ou seja, tem muitas minúcias e a gente pode conversar sobre todas elas. Em alguns momentos aqui eu fui bem apressado, de propósito, porque senão ia ficar muito longo essas nossas discussões. Eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha no PDF, olha as charges, faz uma leitura naquele material e pergunta. Isso aqui é um contato inicial, só fixa mesmo na cabeça de vocês quando vocês estudarem esse tema. Beleza? Mandei lá no nosso Google Sala de Aula um filé à parmegiana, que é uma discussão um pouco mais elaborada sobre isso. Espero que tenha ficado claro e valeu, pessoal. Até a próxima. Beleza?